Você conhece a história do metodismo? Você já ouviu falar alguma coisa acerca de John Wesley? Você sabe por que nós da Igreja Metodista temos esse nome? Bom, essa e outras perguntas nós vamos responder já já, tá bom? Mas antes de responder essas perguntas, clica aí no like, dá um like pra gente, se inscreve em nosso canal e aguarda só mais um pouquinho, já estamos de volta. E aqui estamos nós. Falar do metodismo é preciso que a gente dê uma viajada no tempo e isso nos leve de volta à Inglaterra do século XVIII, em um contexto conturbado em todos os níveis da sociedade. A Inglaterra se encontrava naquele período com um grande caos, e é nesse contexto de dificuldades sociais, econômicas, de dificuldades em todas as áreas da sociedade, que Wesley começa o trabalho como um movimento metodista. Na verdade, ele não tinha intenção de criar nenhum movimento e nenhuma igreja, e sim encontrar o meio de alicerçar sua fé, de poder servir a Deus de uma forma mais pessoal. E nesse contexto de caos em todas as áreas da sociedade inglesa na época, Wesley ele teve 3 experiências que foram o que os historiadores, os grandes pesquisadores de John Wesley e do metodismo vão dizer que são 3 experiências marcantes que dão uma formação ao metodismo. Dentre essas experiências, uma delas é o Clube Santo. Quando Wesley, na faculdade de Oxford, ele se reúne com seu irmão e com mais alguns outros cristãos para um estudo metódico da Bíblia. Eles estudavam a Bíblia, eles oravam, eles se reuniam para discutir acerca da palavra de Deus e receberem mais e mais instrução para suas próprias vidas e de como enfrentar situações. E a partir daí surge o nome metodista. Aliás, não como uma coisa bacana, mas como um tipo de bullying. Eles diziam que eles eram metodistas por conta dos métodos usados, ou seja, eles eram rigorosamente disciplinados em manter a leitura, a oração e a prática do jejum. Por isso o nome metodista. Essa é a primeira experiência que vai dar início a esse movimento de metodistas. Depois nós vamos citar uma outra experiência que John Wesley passou quando ele viajava de barco para a América, onde ele teve o primeiro contato com os morávios. E o diário de Wesley, que era o seu carro-guia, onde ele anotava todos os seus pensamentos, as suas experiências, vai nos dizer que houve uma tempestade no mar e o barco parecia que ia naufragar, estava todo mundo com medo, mas Wesley pôde notar em alguns cristãos e esses morávios, eles se mantiveram firmes, sem vacilar. Isso fez Wesley questionar sobre a sua própria fé e a certeza da sua salvação. Wesley parou e pensou, porque ele teve medo de morrer e de perder a salvação naquele momento se aquele barco viesse a naufragar. Esse foi a segunda experiência, melhor dizendo, que Wesley teve, que marca esse movimento do metodismo. E a terceira experiência que eu quero partilhar com você é a que Wesley declara, ele relata em seu diário que ele estava angustiado, com medo, se sentindo duvidoso quanto à sua fé, mais uma vez, né? E a sua salvação, bem parecido com a gente, né? Que questiona se está salvo, se tem fé ou se não tem. E ele vai relatar no seu diário que ele foi à igreja, na rua Aldersgate, e lá, nesse dia 24 de maio de 1738, ao ouvir o sermão, o prefácio do sermão, ele relata em seu diário que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E ali ele teve certeza da sua salvação. Essa experiência de ouvir a voz de Deus falar com ele diretamente foi o que deu certeza da salvação e da fé em Deus.
E essas 3 experiências que o Wesley passou, elas convergem para que esse movimento de metodistas pudesse ganhar força e voz. E da mesma forma que eles liam a Bíblia, eles estudavam a Bíblia, que eles praticavam as suas devocionais, que eles jejuavam, com essa mesma intensidade, eles socorriam as pessoas na rua, eles ajudavam pessoas, para vocês terem ideia, eles se reuniam com professores, né? E eles pagavam outros professores para dar aula para aqueles que não podiam. Socorriam enfermos, visitavam pessoas que estavam em prisão, levando o evangelho e levando sim a força e a condição de restaurar vidas para viver em sociedade novamente. E é nesse contexto de uma Inglaterra conturbada, perdida num caos social, econômico, político, que nasce o metodismo, que ele cresce e ganha forma e toma força. E a partir daí, o metodismo, ele não vem somente com uma novidade religiosa, não. Ele faz um trabalho religioso, mas associado ao trabalho social, socorrendo pessoas, ajudando, contribuindo para que as pessoas fossem reintegradas à sociedade. Essa é uma das características marcantes do metodismo, o trabalho social. Mas também eu vou parar por aqui, porque se nós fôssemos falar acerca de todo o trabalho da história do metodismo, a gente não ia caber aqui nesse pequeno vídeo. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vamos deixar uma sugestão de leitura e um outro vídeo para que você possa também se situar um pouco melhor na história do metodismo, tá bom? Agora o que eu quero falar é acerca de uma situação onde 2 discípulos de Jesus também sentiram esse ardor no coração. O texto que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, do verso 13 a 35, vai contar a história de 2 discípulos que, após a crucificação de Jesus, eles estão retornando pelo caminho e voltando para sua aldeia, e lá nessa caminhada eles vêm conversando acerca da decepção, da tristeza e da angústia que tomou o coração deles por quanto Jesus tinha morrido. E ali eles tinham perdido as suas esperanças, porque Jesus era aquele que traria a libertação para o povo de Deus, e quando eles viram que Jesus tinha morrido, frustraram-se, acabaram-se as suas esperanças, e eles estavam retornando para a aldeia de Emaús. E o texto vai nos dizer que nessa caminhada, um viajante se une a eles na caminhada e questiona a eles acerca do que eles estavam conversando e o porquê de estarem tão abatidos. E aí esse visitante vai começar a dizer para eles que trazer a lembrança todos os ensinamentos que Jesus tinha dado. E eles ficaram até surpresos, tamanha a convicção e a forma de tão vívida a fé que aquele viajante expunha a eles as Escrituras e a obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o texto vai nos dizer ainda que quando eles estavam chegando próximo lá da casa deles, o viajante ia seguir viagem e eles, esses 2 discípulos, constrangeram-no. Disseram, não vai embora, já está tarde, fica com a gente. Não precisa viajar agora não. E ele resolveu ficar com eles. E quando eles estão lá para a ceia, para celebrarem a partilha do pão, o viajante que eles não conheciam, o desconhecido, ele toma o pão, ele agradece e ele parte o pão. E o texto vai dizer que naquele momento, aqueles discípulos reconheceram aquele viajante como Jesus. Pensa na alegria desse povo, na alegria daqueles 2 discípulos, sabendo que eles estavam caminhando com Jesus e que no partir do pão eles reconheceram Jesus. Mas aconteceu algo inédito. Naquele momento, após ter partido o pão e deles terem reconhecido aquele viajante como Jesus, Jesus some ante os olhos deles e eles ficam embasbacados, ficam surpresos, totalmente regozijados pela experiência que haviam passado naquele momento. E aí eles vão conversando e vão dizendo assim, mas você não percebeu que enquanto nós caminhávamos, enquanto aquele homem falava com a gente,
e o nosso coração se enchia de ardor, queimava dentro de nós quando ele estava nos expondo as Escrituras. Ah, que visão maravilhosa! E imediatamente eles correram para contar a boa nova aos outros discípulos, retornando para Jerusalém. E eu acho que sentir a presença de Deus é algo muito semelhante a isso. Sentir Jesus falar comigo e com você. E aliás, eu sei que você também já ouviu a voz de Deus algumas vezes na tua vida. Aí eu quero comparar essa experiência ao momento que, quando na adolescência, a gente se apaixona. Aliás, quando a gente ama alguém, né, independente da idade, o coração borbulha, o coração arde, a mão treme, soa, a gente fica nervoso, né? E essa sensação que vão preenchendo os enamorados é uma sensação muito boa, muito gostosa, que nos motiva a vida. Mas eu quero dizer para você também que quando Deus, na pessoa de Jesus ou o Espírito Santo, fala com a gente, assim como foi com Wesley, lembra que ele sentiu o coração estranhamente aquecido? Assim com esses homens, assim comigo também, porque em um momento da minha vida eu pude ouvir claramente a voz de Deus falar no meu coração, e o coração queima de verdade e você sente como se fosse uma brasa sendo colocada em nosso coração. E essa é uma sensação esplêndida, onde nós conseguimos perceber a fala, a voz, o toque de Jesus Cristo em nossa vida. Como você tem sentido a voz de Deus? Como você tem ouvido a voz de Deus? Nós, hoje, metodistas, né? Hoje, dia 24 de maio, nós comemoramos a celebração do Coração Aquecido, que retrata, que nos faz relembrar dessa experiência que John Wesley teve lá em 1738, que nos faz relembrar a experiência do caminho de Emaús e que nos faz relembrar a nossa própria experiência de quando nós nos encontramos com Jesus e ouvimos a sua voz e nós o aceitamos, o recebemos em nosso coração e ele passou a fazer morada em nós. Ouvir a voz de Deus é o passo inicial para quem quer viver uma vida plena com Deus. Ouvir a voz de Deus é o tchan que faltava, né? Para completar a nossa vida, a nossa experiência e nos fazer saber que temos uma esperança em Deus e uma certeza de salvação, de vida após a morte. É o start que nos religa a Deus novamente, que separa-nos do pecado e nos traz de volta para Deus. Ouvir a voz de Deus é ter a certeza de que não há mais impedimento nem separação. Ouvir a voz de Deus é ter a certeza de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos dá esse acesso à nova vida que foi proposta por Jesus quando ele morreu, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então, querido, querida, que está aí nos ouvindo, procure ouvir a voz de Deus, esteja sensível à voz de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem falado com você, que Deus já falou com você, e muitas vezes a gente não dá muita atenção, às vezes a gente espera coisas assim fora do natural, mas Deus, ele se revela de várias formas, de várias maneiras, de uma maneira única, exclusiva, que só você vai entender. Permita que o Senhor se revele a você. Abra os seus ouvidos, abra a sua mente, seu coração e tenha certeza que Ele vai falar ao teu coração. E assim eu quero encerrar aqui, dizendo que Deus quer falar com você, que Deus quer se relacionar com você, Deus quer restaurar a aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Lembra de Adão e Eva? Eles caminhavam com Deus e ali eles, por conta de uma atitude errada, por conta da desobediência, eles se separaram de Deus. E hoje Deus busca ainda restaurar essa comunhão
e essa unidade. Ouça a voz de Deus e permita que o seu coração queime de alegria, queime de paixão pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com a gente, nós vamos passar ainda uma música e que você possa entregar tudo ao Senhor. A sua vida, seus dons, seu talento, seu futuro, seu destino, que você possa entregar ao Senhor e viver algo novo para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Deus, obrigado, Senhor, por falares conosco, por desejar, Senhor, falar conosco. Obrigado pela experiência de Wesley, obrigado pela experiência que esses discípulos tiveram no caminho de Emaús, obrigado pela experiência que nós estamos tendo, ó Deus, de ouvir a tua voz e de aceitar a tua voz em nosso coração. Eu sei que o teu povo que está ouvindo agora já teve experiências, alguns ainda vão ter essa experiência, mas hoje mais do que nunca queremos renovar, Senhor, essa experiência que nós temos tido de te ter como Senhor das nossas vidas. Pedimos ao Senhor que continue a falar conosco e que nós possamos estar atentos para ouvir e, em ouvindo a tua voz, nós possamos atender ao teu chamado para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O meu coração ele fica aquecido quando eu leio bastante livros e também quando estamos em casa lendo a Bíblia. Meu coração fica aquecido quando escuto músicas que eu gosto. Meu coração ele fica aquecido quando eu vejo Naruto. Eu sinto meu coração aquecido quando eu estou perto da minha família, quando eu estou brincando e quando a minha mãe dorme comigo. Meu coração fica aquecido quando meus pais têm uma historinha bíblica pra mim. Meu coração fica aquecido quando eu louvo a Deus. Meu coração fica aquecido quando eu estou com os meus pais, quando eu tomo um cafezinho deles e quando eu estou brincando com meu irmãozinho. Quando é que o coração do meu filho fica aquecido? Hein? E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Ida Videgana. Oi, gente, eu sou a Isabela Fisch e meu coração fica aquecido quando eu luto capoeira. Eu sou da Igreja Metodista, meu nome é Lohana e tenho 7 anos. Meu coração fica aquecido quando a mamãe lê a Bíblia junto comigo. Beijos! Tudo deixarei. Eu gosto de Jesus, gente. E meu herói preferido é ele. E ele tem que ser preferido de todos. E agora eu vou brincar com a minha mãe. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida e que você possa ouvir essa voz tão maravilhosa que nos conduz à vida e vida abundante. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar
além de dar um like aí, tá? E de se inscrever no canal, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.